Boa noite a todos. Que Jesus nos auxilie. Obrigada, Senhor, por mais esta bendita oportunidade. Que possamos alcançar o entendimento das lições desta noite. Que a Tua misericórdia, Pai, se faça presente em amparo aos que sofrem, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. O nosso planeta está em processo de transformação e nesse período de transição em que passa de um mundo expiatório para um mundo de regeneração, as crises que o abalam são sintomas desse processo. É a lei do progresso que Santo Agostinho nos esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. É o capítulo 3, item 19. Progressão dos mundos. Paris, 1862. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela. Pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Então, a lei do progresso é uma lei divina que alcança tudo. Toda a criação de Deus. A própria destruição que parece para os homens o fim das coisas é apenas um meio de levá-las pela transformação a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na senda do progresso. Assim marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais seus auxiliares, o dos vegetais e o das formas de habitação, porque nada fica estacionário na natureza. Quanto essa ideia é grandiosa e digna da majestade do Criador, e como ao contrário é pequena e indigna do seu poder, aquela que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade e algumas criaturas que o habitam. A terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje e atingirá, sob esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação e vai passar de um mundo expiatório a mundo regenerador. Então, os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. E no livro Diálogo dos Vivos, em que há o diálogo entre Francisco Cândido Xavier, Herculano Pires e espíritos diversos, vamos ver hoje a lição 21, Renovação do Mundo, em que Chico diz ao professor Herculano: nosso grupo de amigos, antes da reunião, discutia sobre os problemas da nossa época. Todos partilhávamos da conversação, tratando da renovação do nosso mundo. Salientávamos as dificuldades espirituais em curso. O horário chamou-nos às tarefas programadas e depois da prece inicial, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ofertou
para estudo o item 19 do capítulo 3. É esse que nós acabamos de ver do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Os comentários dos companheiros a respeito foram os mais valiosos. E ao terminar a nossa reunião, foi Emmanuel quem trouxe a página mediúnica de complementação dos estudos. Então, Emmanuel traz a página dupla renovação. A mensagem nos fala dessa renovação que está acontecendo no plano, tanto no plano físico como no plano espiritual. Então, Emmanuel diz: dupla renovação, época de transição. Esta é a legenda que repetis frequentemente para definir a atualidade terrestre, em que surpreendeis a cada passo larga fieira de ocorrências inusitadas. Conflitos, desencarnações em massa, acidentes enlutando almas e lares, desvinculações violentas, dramas no instituto doméstico, processos obsessivos culminando com perturbações e lágrimas, moléstia de etiologia obscura, incompreensões. Forçoso observar, no entanto, que o plano físico e o plano espiritual que se lhe segue reagem constantemente um sobre o outro. Criaturas desencarnadas atuam no ambiente dos companheiros encarnados e vice-versa. E se vos reportais ao término do segundo milênio de civilização cristã em que vos achais, término do segundo milênio, esse livro foi escrito em 1974. Então, e se vos reportais ao término do segundo milênio de civilização cristã, em que vos achais, com a expectativa e o entusiasmo de quem se vê à frente de uma era nova, as mesmas circunstâncias se verificam na espiritualidade entre aqueles que aspiram a obter o retorno à Terra, expressando propósitos de autoburilamento em nível mais alto de evolução. Então, no plano espiritual, espíritos desejam retornar à Terra, né, para passar pelos aprendizados, o autoburilamento de que necessitam. E Emmanuel continua: é por isso que legiões enormes de irmãos, domiciliados no mais além, vêm solicitando, desde algum tempo, reencarnações difíceis, testemunhos acerbos de aperfeiçoamento íntimo, tempo curto no veículo físico, de modo a complementarem tarefas inacabadas em diversos setores da experiência humana, presença ligeira junto de seres queridos, a fim de chamá-los à consideração da vida superior, ou empreitadas de serviço moral para a liquidação de empreendimentos redentores largados por eles nos caminhos do tempo. Para isso, tentam aproveitar-se da última 20ª parte do segundo milênio a que nos referimos, para encerrarem o balanço das experiências menos felizes que lhes dizem respeito nos últimos séculos. Podemos até dizer que já estamos na primeira 20ª parte do século I do terceiro milênio, né? 2020. Então, Emmanuel continua: perante a vida maior, quase tudo aquilo que vedes presentemente em matéria de agitação ou desequilíbrio nada mais significa que a movimentação mais intensa de vastas coletividades que retornam à esfera física em regime de urgência, no intuito de conseguirem retoques e meios com que possam abordar os tempos novos em condições mais dignas de trabalho e progresso.
Mantenhamo-nos prudentes, abstenhamo-nos de agravar dificuldades, evitemos a formação de problemas, orando e construindo, seja nos obstáculos que nos atinjam, seja nas inquietações que assaltem aos outros. Mas, sejam quais forem as circunstâncias, estejamos atentos à fé para servir e compreender, reconhecendo que todas as provas de hoje são recursos e instrumentos de que se vale a providência divina, a fim de conduzir-nos à vida melhor de amanhã. Então, as provas de hoje são recursos e instrumentos divinos que Deus nos concede para a conquista desse mundo melhor que tanto desejamos. E Herculano Pires faz o seu comentário nos bastidores da evolução. E ele assina com o pseudônimo de Irmão Saulo. E ele diz: estamos no palco do mundo e participamos do ato final de uma fase de evolução do planeta. Envolvidos na ação de figurantes, cada qual em seu papel, não vemos o que se passa nos bastidores. Os bastidores seriam, então, o plano espiritual. Emmanuel, com sua mensagem, nos mostra o que está acontecendo nas antecâmaras. E essa revelação das atividades do mundo oculto dá sentido ao que nos parece absurdo. Mostra-nos a unidade e a coerência da dinâmica evolutiva a que estamos submetidos nesta hora grave e, não obstante, auspiciosa da vida eterna. Quem leu o prefácio do livro Ave Cristo de Emmanuel, referente à fase de transição do mundo pagão para o mundo cristão, pode estabelecer valioso paralelo. A fase atual é mais intensa, porque mais adiantada. Avançamos agora decisivamente para o milênio de regeneração da humanidade terrena. É o terceiro milênio. Multidões de espíritos reencarnam-se em regime de urgência, como explica Emmanuel, submetendo-se, por assim dizer, aos últimos exames de adaptação ao curso superior que devem fazer. Nós estamos matriculados nesse curso, nessa escola que é a Terra. Confirma-se assim a teoria espírita da evolução dos mundos. Há mais de 100 anos, Kardec divulgou o ensino dos espíritos a respeito, anunciando que já no século passado, que seria o século XIX, se iniciara a fase preparatória da grande transição. Dali por diante, a partir da Guerra da Itália, que foi de 1859 a 1860, desencadeou-se o processo de transformação que culminaria nas duas guerras mundiais, de 1914 a 1918 e 1939 a 1945. Essa última conflagração acelerou, como estamos vendo, o processo evolutivo, abrindo perspectivas novas em todas as direções do progresso terreno. Guerras e revoluções são cataclismos sociais, destruindo estruturas arcaicas para que novas estruturas possam surgir. Muita gente pergunta para onde vai o mundo, com tantos conflitos e desequilíbrios. Mas acaso existem modificações profundas sem abalos profundos? Os que se desesperam ante os problemas da atualidade não alcançam o sentido real dos acontecimentos. O Espiritismo nos oferece a chave do enigma. Tudo se transforma ao nosso redor, porque um novo mundo está nascendo.
Não há motivos para decepção. Basta ver que ao lado das aflições florescem grandes esperanças. A Terra amadureceu em seu processo evolutivo e as leis de Deus se cumprem à revelia da incompreensão humana. No capítulo 6 do livro 3º do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, Lei de Destruição, na questão 742 a 745, vai falar sobre a guerra. Qual é a causa que leva o homem à guerra? Respostas dos espíritos superiores. Predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, a guerra se torna menos frequente, porque ele, o homem, evita as suas causas e quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? Escravização momentânea para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado da guerra e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, as causas da guerra é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões, mas que terá um resultado positivo, levando à liberdade e ao progresso. E finalizando, vamos ver o prefácio do livro Ave Cristo, que Herculano Pires comentou. Vamos ver um trecho. Hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz, pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Enquanto a perturbação se alastra, envolvente, e enquanto a ignorância e o egoísmo conluiados erguem trincheiras de incompreensão e discórdia entre os homens, quebram-se as fronteiras do além, para que as vozes inolvidáveis dos vivos da eternidade se expressem consoladoras e convincentes, proclamando a imortalidade soberana e a necessidade do divino escultor em nossos corações, a fim de que possamos atingir a nossa fulgurante destinação
na vida imperecível. Então, Cristo está no leme. Cristo nos trouxe os seus ensinamentos. É necessário buscarmos a Jesus, que espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo e o serviço pessoal incessantes, porque é dessa forma que poderemos cooperar com Ele na edificação do reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Novamente juntos, nos irmanando nas mesmas buscas, nos mesmos objetivos, que se traduz na busca de transformar o aprendizado, a compreensão das leis divinas que nos regem em atitudes no bem, no espírito de devotamento, de envolvimento, para que a lágrima do outro se transforme em nosso suor de cooperação. Depois que Jesus é crucificado, depois da ressurreição, não do corpo, mas do espírito, evidentemente, passados também os momentos de inseguranças e medos dos seus discípulos, vemos nos relatos de Lucas em Atos a segurança que passaram a sentir confiando naquele que nos disse: não vos deixareis órfãos. Eles passaram a arrebanhar tantos que ainda não tinham alcançado a boa nova, a ponto de serem Pedro e João procurados para que até a sombra deles curassem aos doentes. Então colocavam ali os leitos com os seus doentes para que mesmo aquela sombra já os curasse. Evidentemente que em outras proporções, mas cada um de nós pode ser a mão que afaga, a mão que doa, a palavra que acalma, renova, o olhar que levanta. Quando Pedro e João estavam se dirigindo ao templo, pela porta chamada Formosa, em que sempre havia lá colocado um coxo de nascença, era colocado ali por alguém, e ele ficava ali o tempo todo pedindo esmola a todos aqueles que se dirigiam ao templo. Ele então implora a Pedro e João, que estavam se dirigindo ali pela porta Formosa, ele implora uma esmola e os olha atentamente esperando alguma coisa. E Pedro, fitando juntamente de João, diz: olhe para nós, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E o coxo se levanta e anda. Então, que nunca nos falte o impulso de cooperar de alguma forma. Vivemos tempos em que a solidariedade deve nos conduzir, porque Pedro ainda não tinha essa segurança. Ele não sabia, embora Jesus tivesse dito a todos eles que eles teriam essa ajuda, que eles seriam envolvidos para que também curassem, que as suas palavras viriam mesmo que eles se calassem. Tudo isso foi dito, mas houve a necessidade de um tempo para que Pedro, João, todos percebessem isso. E foi nesse momento que, num impulso, ele fala: levanta e anda. Foi um impulso. E realmente o coxo levantou-se e andou, né? E ele diz que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, mas que nós também, dentro, evidentemente que em outras condições, mas que não nos falte o impulso de cooperar, porque de alguma forma podemos cooperar. Vivemos tempos em que a solidariedade deve nos conduzir. Assim como muitos que passaram a seguir aos apóstolos vendiam suas propriedades e se juntavam ao grupo, e com isso eles tinham ali recursos, e não faltavam recursos para ajudar a todos quantos necessitassem. Então, quem surgisse, se o necessitado surgisse, eles atendiam.
porque esse era o propósito dessas caravanas, que divulgavam a boa nova, atendendo ao corpo e à alma. E que muitos, então, sejam inspirados, como tantos já têm sido, a colaborar para diminuir a fome que se acentuará. Então, que nos dias de hoje também, e sabemos que há tantos que têm esses impulsos e há tantos que assim agem, mas que isso se fortaleça, esse impulso de ajudar, esse impulso para que todos percebam que chegou o momento de cooperar, para que a fome se atenue, porque a fome com certeza se acentuará. E retomando então o capítulo do livro Em Rumo do Mundo de Regeneração, que nós já vimos acho que por 2 semanas, nós paramos nesse parágrafo. Então vamos retomar o parágrafo que paramos. Logo mais formaremos nossas caravanas de socorro, porque já estão tomadas providências para receber os irmãos que desencarnarem sob a trágica tempestade viral. Ao terminarmos a nossa elucidação, formar-se-ão grupos sob direções especiais adrede programadas, quer dizer, anteriormente programadas, para o trabalho em conjunto com todos os grupos espirituais de comunidades socorristas que operam em favor do planeta. O irmão Antúlio, então, ele continua expondo aqueles grupos que se preparavam para intensificar o auxílio a nós aqui, humanidade da Terra, né? Então vamos lá. Recordemos da orientação do Senhor Jesus ao encaminhar os 70 a Galileia. Porque nós sabemos, né, que além daqueles discípulos diretos, que na verdade seriam os 12 que foram ali convidados por Jesus a segui-los de uma forma mais presente, mais direta, num convívio mais estreito, nós sabemos dos 70, há algumas traduções que colocam 72, mas os 70 da Galileia, que foram aqueles outros tantos que Jesus também direcionava atividades, trabalhos no bem, e esses mesmos vinham até Jesus trazendo ali os resultados. Então recordemos da orientação do Senhor Jesus ao encaminhar os 70 a Galileia. Eu vos mando como ovelhas brandas para conviver com lobos rapaces. Certamente se referia aos irmãos desencarnados que se comprazem na geração do terror e das lamentáveis obsessões aos deambulantes do corpo físico. Então aqui o irmão Antúlio está dizendo que esses lobos vorazes, né, certamente Jesus se referia também, né, e ele diz que se referia aos desencarnados, porque o encarnado você ainda percebe as artimanhas, os jogos todos que vão sendo engendrados para que se consiga ali uma determinada situação contra nós, né? Mas o desencarnado nem sempre se percebe, né? Principalmente aqueles que nem se dão conta da existência dessa atuação do plano espiritual em relação a nós, né? Então, é a isso que o irmão Antúlio diz que ele se referia, a esses tantos que se comprazem na geração do terror e das lamentáveis obsessões. Continuando, nesses dias de horror, também eles, nossos irmãos infelizes, comprazem-se em atormentar antigos desafetos que se dizem do Senhor Jesus, a quem perseguem 3 variados e odientos. Então esse cerco continua tentando alcançar a todos aqueles que surgem em seus caminhos como desafetos. Eles também estão organizados para os embates do momento, por considerarem-se excelente para os fins desprezíveis a que se dedicam. Formando uma nuvem espiritual, semeiam a desordem e a incompreensão nas almas já aturdidas em si mesmas, perseguindo-as com tenaz insistência.
Então, aqui é uma referência a esse cerco, a essas obsessões que se intensificam nesses tempos, porque eles se aproveitam dos nossos sentimentos. Então, os sentimentos de insegurança, sentimentos de medo, sentimentos de revolta que surgem nos momentos de crise, elas se acentuam. Então, é tudo isso que nós estamos vendo e percebendo e, de certa forma, além das obsessões individuais, percebemos obsessões generalizadas. Obsessões pandêmicas, que já nos foi dito tantas outras vezes. Continuando, irmão Antúlio. Atividades severas nos aguardam em nome do amor, a fim de preservarmos as nossas comunidades dos assaltos perigosos do mal em hordas acelvajadas e dispormos de condições para recebermos os recém-desencarnados que possamos trazer para nossos diversos setores socorristas. E nós temos notícias, do carinho com que todos estão sendo acolhidos, recebidos. À semelhança dos dias de guerras hediondas, estamos diante de uma ainda mais perigosa, em face da sua singularidade, como ocorreu nos dias do passado. Novamente silenciou. Pudemos ver os olhos brilhantes com lágrimas, os seus olhos brilhantes com lágrimas que os aureolavam. A tonalidade da voz nos produzia sentimento de ternura e solidariedade pelos sofredores do mundo. De alguma forma, também somos quase todos sofredores. O auditório emocionado, e quem está narrando é Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira. O auditório emocionado pôde então acompanhar a peroração final, coroada por emocionada prece de súplica a Jesus. Senhor, envolve-nos, os teus servidores fiéis, nas dulcíssimas vibrações do amor, a fim de podermos corresponder à tua expectativa no convite que nos fazes para atender a humanidade sob as sevícias necessárias à sua evolução. Desde priscas eras, convida-nos todos a compreender o destino que nos está reservado sob as bênçãos do Supremo Pai. Nas brumas da ignorância em que transitávamos, enviaste-nos de outro astro celeste, luminosos mensageiros que semearam os pensamentos de libertação das paixões destrutivas na formação das culturas do passado. Então nós sabemos que nunca estivemos desassistidos, sempre Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, enviou-nos esses luminosos mensageiros para semearem os pensamentos de libertação das paixões destrutivas. Continuando, corporificados na matéria carnal, eles submeteram-se às injunções grotescas do planeta para nos ensinarem a crescer na tua direção, modelando os equipamentos delicados para que o espírito melhor se utilizasse, empreendendo o processo de purificação do vaso para tornar-se capaz de alimentar-se de luz. Aqui ele se refere àqueles tantos de condições superiores que vêm de outros orbes, encarnaram entre nós para ajudar no modelo, na formatação dos nossos corpos, para que os nossos corpos pudessem ir se aprimorando a ponto de vir a ter condições, de alimentar-se de luz, dessa luz que está para todos nós como um alimento, mas de que ainda não sabemos desfrutar. Depois que eles construíram algumas raças na Eurásia,
vieram sob o teu comando os nobres edificadores da sabedoria para colocar em nosso íntimo as sementes poderosas do amor e da fraternidade, auxiliando o planeta a diminuir as sombras que o envolviam. Emmanuel nos ajuda muito na história desse processo evolutivo no livro, como já vimos em outros momentos, A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier. Continuando. Periodicamente, mesmo durante as conflagrações que se permitiam alguns desses povos, eles a todos convocaram ao respeito a Deus, à vida, a si mesmos e ao seu próximo. Com desvarios coletivos, ergueram-se impérios monumentais que foram transformados em escombros, narrando em silêncio a dor da tragédia que os devastaram. Sucessivamente, enviastes espíritos temerários e insensíveis para submeter e domar as más inclinações. E nada quase conseguiram. Então vieram e têm vindo espíritos bastante insensíveis, bastante temerários, para que possam ser domados pelas lutas da encarnação, pelas dores que chegam em consequência dos nossos atos para o nosso bem, com o objetivo de que essas dores domassem essas más inclinações. Mas quase nada conseguiram. Então, há espíritos empedernidos que ainda se mantêm na mesma faixa vibratória, que podemos deduzir, por tudo que temos estudado, que não poderão continuar na Terra, já serão ali, por amor, encaminhados a habitações em que poderão dar continuidade ali ao seu processo evolutivo, onde aprenderão a domar essa insensibilidade, essas más inclinações. Depois de devastações aparvalhantes, vieste tu próprio, Jesus, né? Porque ele está se dirigindo a Jesus nessa súplica final. Tu próprio, aureolado pelas estrelas do amor e da caridade, porque Jesus veio com uma pleiade de espíritos para que o ajudassem a sustentar, a divulgar a boa nova, né? Acompanhado de luminares que se encarregaram de imortalizar teu nome, porque 30 anos não seriam suficientes, né? E a civilização cristã poderia ter modificado o mundo. Poderia. Porque existe o livre-arbítrio individual, né, que se transforma em coletivo na medida em que assumimos ali posturas generalizadas, não é? Então, poderia ter sido diferente, como possivelmente em outros mundos podem ter construído a sua história de uma outra forma. Não foram poucos os teus discípulos fiéis que vieram alertar e viver com os réprobos morais e os dominadores da mentira, sem que restaurassem a união das almas num banquete de fraternidade. Não foram poucos. Podemos nos lembrar, entre tantos, de Francisco de Assis, né? E quando o mundo entrou nos nobres segredos da ciência, da razão, da ética e da igualdade como recurso de vitória, enviastes Allan Kardec. Então, quando a ciência, a razão, os sentimentos, a necessidade, né, da fraternidade, da igualdade, da liberdade, esqueceram de acrescentar com responsabilidade, né? Mas pressupõe-se a responsabilidade, veio Allan Kardec, né? Quando as condições se fizeram propícias, como já estava antevisto, e as estrelas que estavam no céu, que são os espíritos mensageiros, para que descessem à terra e a iluminassem com as claridades do teu evangelho, que foi toda a colaboração para a codificação da terceira revelação. Além dos que encarnaram, né? Allan Kardec foi um deles, mas ele teve também os outros auxiliares que encarnaram. A nova sementeira espraiou-se, mas a colheita está pífia.
Não estava previsto isso, mas ela está fraca. E não tendo alternativa, envias a peste para que sejam revistos os códigos dos valores humanos e o amor seja a grande luz que embale as vidas nos próximos dias de regeneração. Quando é dito aqui pelo Antúlio que Jesus envia a peste, saibamos entender isso. É como aquela passagem do Evangelho. Deus envia a dor aos seus eleitos. Então é uma forma de linguagem figurativa, porque na verdade a dor é uma resultante das nossas próprias criações, das nossas próprias ações, de tudo aquilo que nós fazemos de nós mesmos, individualmente e coletivamente. Então isso tem que ficar claro. Eis-nos as tuas ordens, Senhor dos Espíritos e do planeta terrestre sob o teu comando. Repetindo, glória a Deus nas alturas e Jesus entre os homens de boa vontade. E por que podemos dizer Jesus, podemos dizer não, por que foi dito Jesus entre os homens de boa vontade? Deus nas alturas, são as palavras ditas pelos mensageiros quando Jesus estava aqui encarnado entre nós. E nós podemos compreender este momento que nós vivemos, da terceira revelação a pleno vapor, a todo vapor, como Jesus entre os homens de boa vontade, porque ele se faz presente junto de todos aqueles que agem de acordo com a sua vontade. O recolhimento era silencioso, geral, ouvindo-se suave, doce melodia passeando no ar entre os pingentes de luz azul e nível brilhante. Antes do encerramento, um dos convidados à mesa elucidou. Agora, cada qual busque o responsável pelo seu grupo que descerá à terra para receber as instruções de que necessitam. Começamos a sair, seguindo em direção a um outro edifício térreo, dividido em grande número de salas. O zimbório celeste palpitava de estrelas brilhantes que produziam singular claridade à noite especial. Uma grande expectativa pulsava no meu peito e certamente em todos que estivemos presentes ao significativo encontro, e que pulse também nos nossos. Tenhamos uma noite